Você não precisa, e Deus também não precisa que você idolatre ele, fique puxando o saco ou pedindo coisas para ele, porque ele te deu o poder de fazer o que você quiser, de ser criador da sua realidade, e ainda te deu o livre-arbítrio, ou seja, você faz o que você quiser e ainda vai arbitrar sobre o que fez. Você procrastina? Tem dificuldade de realizar os seus sonhos? Já percebeu que algumas pessoas, por mais que se esforcem, parece que nada dá certo, enquanto outras, às vezes, sem esforço algum, conseguem tudo que elas querem? Qual o segredo por trás disso? Eu me chamo Luiz Gamonal, sou escritor e treinador mental. E durante muitos anos da minha vida, eu busquei entender o porquê as pessoas não conseguem realizar os seus sonhos. E depois de 16 anos de estudo, eu finalmente descobri. E é isso que eu quero compartilhar com você na jornada Reprogramando o Seu Destino, que acontecerá no dia 7 ao dia 13 de março, onde eu vou compartilhar com você todos os bloqueios que te impedem de ter a vida dos seus sonhos e como solucionar isso. O evento será totalmente online e gratuito. É só clicar aqui no botão Saiba Mais e se inscrever. Te espero lá. As curas de Jesus, né, ele deixava isso muito claro, né? Ele falava, você crê mesmo que eu posso te curar? Né? Você crê mesmo? Você acredita mesmo? E do mesmo jeito que quando Pedro, né, a história lá conta que Pedro afundou lá, né? Ele falou, por que você cedeu à dúvida? Né? Então ele deixava claro que o que fazia ou não fazia acontecer era a fé. Então, cara, não importa, qualquer coisa. Assim, tem algumas pessoas aí, gente, bom, sabe aquela coisa, não devia falar isso, mas acaba que entra nesse assunto. Por exemplo, assim, né, cara, eu acredito muito em Deus, acredito muito, mas tem gente que fala assim, não, sem Deus você não tem uma vida boa. Não é verdade, porque tem muitas pessoas que não acreditam em Deus e sim, tem uma vida boa, que tipo assim, ela às vezes não acredita em Deus, mas ela acredita em alguma outra coisa. Ela acredita que o universo vai ajudar ela e ela tem a ajuda também. Porque, querendo ou não, é uma crença também. Se eu acredito, Deus, por exemplo, né, uma frase que quem já vai acompanhar algum tempo já me ouviu falar muito, né? Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Tem uma reprogramação no meu canal, que é a repetição disso. Foi a primeira frase que eu internalizei e entrou na minha mente. Por que ela foi bater e valer? Porque, como você falou, no fundo do meu coração, lá no fundo, eu já sabia, eu já acreditava nisso, eu já tinha ouvido isso. Então foi fácil para eu aceitar aquilo, né? Mas para uma pessoa que não acredita em Deus, não vai fazer tanto sentido. E se para ela ouvir o universo vai tal, vai fazer sentido e vai acontecer para ela também. Então, tudo é uma questão de fé. Se você acredita que é Deus que fez, beleza. Se você acredita, mas vai acontecer do mesmo jeito. Cara, o que você tá falando é muito louco, porque é sincronicidade total. Hoje eu tava bolando alguns temas de vídeo que eu quero fazer. E um dos temas era, por que ateus fazem sucesso? Por que ateus têm sucesso? Olha que louco. E é exatamente o que você está falando. E uma das respostas, só para resumir, né? Uma das respostas é porque é aquela coisa, para quem tem Deus, só quem tem Deus. Como é que foi a frase que você falou? Só quem tem Deus é que... que é feliz, é que, enfim... Só quem tem Deus é que não sei o quê, né? Só que é uma frase que é contraditória ela mesma, porque não tem como você não ter Deus. Você tem como, pode não acreditar, mas Deus é tudo. Então não tem como você não fazer parte desse todo. Mas uma das grandes sacadas que eu tive de pesquisar até sobre isso, por que muitas pessoas famosas e inteligentes são ateus e ateias? O que acontece é o seguinte, nós temos o livre-arbítrio, né? Isso meu ponto de vista, né? Nós temos o livre-arbítrio. E o que acontece? Deus não fica intrometendo na nossa vida, porque senão seria um fantoche, e não uma vida, não uma experiência, né? Deus ficaria ali, brincando. Não, isso aqui não pode. Não, isso pode. Isso não pode. Não, isso pode. Sabe? Igual um fantoche ali, igual aqueles negócios, eu esqueci o nome daquele negocinho que você brinca assim. Mas
a grande sacada é que a pessoa que é ateu, ele assume a responsabilidade pela sua própria vida, já que não tem para quem descontar. Porque da mesma forma que ele não acredita em Deus, ele também não acredita em diabo, essas coisas. Então ele assume a responsabilidade toda, e por isso ele tem sucesso. Por isso ele faz o que precisa ser feito, em cima do que ele quer, e pronto. E não precisa colocar a culpa no diabo, e nem a responsabilidade em Deus. Por isso, sucesso total. Então assim, é fantástico a sincronicidade do que eu pensei hoje, do que você está falando, olha que legal. Faz muito sentido isso. Muito sentido. Muito sentido mesmo. E ver, olha, uma galera aí que a gente vê, ó, por exemplo, ó, a Tática Companhia de Dança. Peraí, que tá subindo aqui de pegar. Eu não acredito em Deus porque eu sou DNA espiritual, mais perfeito que Deus. Crio e eu sou o realizador dos meus próprios sonhos e desejos. Eu sou o próprio Deus. Cara, essa crença é exatamente o que o Gamoló tá falando. Uma pessoa que pensa assim, ela tende a crescer exponencialmente, né? Assim, olha, o meu foco é usar aquilo que a pessoa já acredita como que ela pode usar aquilo que ela acredita para transformar a vida dela. Por exemplo, eu estou fazendo lives agora durante a semana, à tarde, e eu até comprei uma Bíblia, um biblião desse tamanho assim, que eu vou começar a conversar com o pessoal dentro da Bíblia, assim, baseado nessas coisas da mente, de prosperidade, dentro da Bíblia. Por que eu uso a Bíblia? Vou ser muito sincero, é porque a maioria das pessoas acreditam nela. Se a maioria das pessoas acreditasse no Alcorão, eu daria um jeito de ver o Alcorão e usar o Alcorão, ou qualquer outro livro. Por quê? Porque é muito mais fácil te mostrar dentro de uma coisa que você já acredita ser verdade. Tem pessoas aqui que não faz sentido a Bíblia, então para ela não vai fazer sentido, mas para a maioria das pessoas faz sentido. Quando você vê na Bíblia, por exemplo, né, uma comprovação de que uma frase que a gente usa, já usou em outras frases, Deus quer que você seja rico, né, Misael? A gente já usou isso algumas vezes. Se você vê na Bíblia falando Deus quer que você seja rico, isso é melhor do que qualquer outra reprogramação, caso você acredite na Bíblia, né? Verdade. Então, aquela questão da autoridade, né? Exatamente. Exatamente. Hoje tá foda, nós estamos sincronizados aí. Pois é, isso aí. E é verdade, cara. E assim, entenda Deus como você quiser entender, tá? Como universo, como o todo, como energia, matéria amorfa. Tudo é Deus, porque tudo que existe é energia. Absolutamente tudo, só existe energia. E da energia que surge tudo. E essa energia que a gente chama de Deus, ou que chama de Jeová, ou que chama de qualquer outro nome que as pessoas dão, Elohim, Elohim, qualquer coisa que tenha este nome que as pessoas se consideram como o eu superior, é o que a gente chama de Deus, entendeu? E cada um tem uma visão de Deus. Uma das coisas que eu acho que é muito importante que você entenda, você que está nos assistindo agora, é que Deus não é imagem e semelhança sua. É você quem é imagem e semelhança dele. E você não é o seu corpo. Você não é o seu nome. Você não é os seus pensamentos. Você é um ser espiritual vivendo uma experiência física. E você nada mais é do que energia, porque o espírito, que é você, é energia. Então você nada mais é do que um fantasma que dirige um esqueleto coberto de carne, que vive numa rocha, que gira no espaço em torno de uma bola de fogo. Ou seja, você é um ser muito foda. Você não precisa, e Deus também não precisa que você idolatre ele e fique puxando o saco ou pedindo coisas para ele, porque ele te deu o poder de fazer o que você quiser, de ser criador da sua realidade, e ainda te deu livre-arbítrio. Ou seja, você faz o que você quiser e ainda vai arbitrar sobre o que fez. Porque ele te deu consciência e ele te deu a mente também para poder trabalhar e refletir absolutamente tudo que tiver dentro dela. E você é tão divino, tão foda, eu não me canso de falar isso porque eu acho que as pessoas precisam entender isso. Você é tão divino que você pode fazer uma coisa que só Deus pode: criar um outro ser humano à sua imagem e semelhança.
Entende? Quem tem filhos sabe exatamente o que é ser Deus. Faz total sentido. Olha que interessante aqui o comentário da Débora Caruso. Aos sinais Eu rolando. acredito em Deus, mas não acredito no diabo. É interessante isso, porque geralmente a galera, elas fazem tipo uma associação das coisas boas, né? O Gamonal falou sobre isso antes. Fazem essa associação das coisas boas que acontecem com Deus, né? Deus permitiu isso, né? Mas daí, vamos dar um outro exemplo interessante, que era o que eu acreditava, cara. Que era o seguinte, ó. Quando os meus negócios não iam bem, antes, né? Lá no Egito, lá. Quando os negócios não iam bem, eu também pensava, né? Eu nem sempre jogava a culpa no diabo, né? Mas eu pensava, putz, não é a vontade de Deus também. Mas eu jamais, dizia que Deus queria que aquilo acontecesse de forma ruim, né? Conforme acontecia algumas vezes, de passar por necessidade, né? Eu não colocava isso em Deus, mas insinuava, assim, pelas beiradas, comendo as arestas ali, que tinha um toquezinho do diabo e que, de alguma forma, eu fui influenciado para que o diabo dominasse aquela situação, entendeu? Mas para essa galera que acredita, né, sobre que o diabo tem poder sobre sua vida, não existe. O que existe é Deus. Tudo que existe é Deus. E aquilo que eu mencionei antes, quando eu estava falando sobre atitude mental positiva, que a pessoa que possui uma atitude mental positiva, ela entende as derrotas como uma forma da natureza te ensinar, né, uma geração de sabedoria. Quando você entende isso, você vê que é uma forma de Deus, sim, usar dessa situação para que você cresça. Não está escrito lá em Isaías 45:7, para quem gosta aí de Bíblia, lá está escrito algo mais ou menos assim, ó: eu formo a luz, eu crio as trevas, eu promovo a paz e causo a desgraça, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Daí, se eu fosse ler esse versículo, vai lá, alguns anos atrás, eu iria pensar, mas como? Isso aí não pode, né? O profeta Isaías aí tá escrevendo isso aí, só pode que ele tá endemoniado, se é blasfêmia, não sei o que, né? Tá possuído. Mas é verdade, tá possuído. Mas é assim, ó. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. O Deus que habita em você, ou seja, a sua consciência de ser. Vós sois Deus, está escrito lá na Bíblia também. Não sei exatamente qual que é o salmo que está escrito isso, mas lá diz isso: vós sois deuses. Jesus também falou, no momento em que estavam indagando ele, por que ele se dizia ser filho de Deus, né? Ele não era nenhum Deus, né? A galera da época estava dizendo, ele disse, mas não está escrito na sua lei? Não está escrito lá na lei lá que vós sois deuses? Então por que vocês estão vindo para cima de mim, falando essas coisas, se eu simplesmente estou fazendo bem? Eles estavam achando que Jesus estava blasfemando, e na verdade ele estava simplesmente falando da consciência de ser que ele estava assumindo naquele momento, que é ser filho de Deus. Quando você entende que Deus é em você, é a sua consciência, é aquilo que você acredita que Deus é em você, é aí que você assume certas responsabilidades para fazer o que precisa ser feito, ou não fazer o que precisa ser feito. Uma prova disso, de que os nossos resultados são a consciência de ser, a consciência de Deus em nós, é que existem muitas religiões.